Bem-vindos ao segundo vídeo desta série com o tema Perdão. Este mês de dezembro, Deus propôs no meu coração fazer esses vídeos com esse tema porque há uma necessidade geral. O amor de muitos estão se esfriando, como diz a Bíblia, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão, pessoas que ficam intrigadas com seu irmão, seu parente, seu amigo por muito tempo. Então isso não é do agrado de Deus. Nós viemos aqui com esse tema para abrir a tua mente, para te orientar a liberar o perdão. E então você ter uma vida tranquila, você ter uma mente em paz, você ter uma vida totalmente de paz com o seu próximo e com Deus, tá? E eu quero ler aqui Mateus capítulo 18, versículo 23. São alguns versículos para a nossa meditação. Diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagassem tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Acabamos de ler aqui a parábola do credor incompassivo. Você vê que ele estava devendo o seu senhor e ele clamou, ele suplicou para que ele perdoasse aquela dívida, e o seu senhor lhe perdoou aquela dívida, fez de tudo para que tudo ocorresse bem. Só que lá na frente o perdoado encontrou alguém que estava devendo e ele não fez a mesma coisa que o seu senhor fez com ele. Pelo contrário, ele oprimiu aquela pessoa e ele não teve a humildade e nem a capacidade de perdoar aquela pessoa. Então a palavra de Deus hoje, para a nossa aplicação, eu vou usar um termo pessoal, porque isso é muito individual. Deus, ele nesses últimos dias está cobrando muitas pessoas com relação ao perdão. Por isso que ele colocou no meu coração, ele propôs isso no meu coração, para que fizéssemos essa série de vídeos, durante esse mês de dezembro, para que você, para que todos nós, por que não falar todos nós, sejamos orientados conforme a palavra de Deus, para perdoar o nosso próximo. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, se alguém falou mal de você, não leve para casa, tá? Resolva isso, aquilo ali. Também não é aquela... A gente ouve muito: eu não levo a afronta para casa, eu resolvo logo ali. Só que naquele sentido de brigar, de porrada, não é isso, tá? Jesus, ele ensinou o perdão. Por mais que nós sejamos feridos, por mais que nós sejamos apedrejados, Jesus quer que você libere o perdão, para quando ele vier, o seu coração, a sua mente está limpo diante de Deus. Então, mediante esta parábola, Deus está nos ensinando a liberar o perdão para o nosso próximo. Não é fazer como esse servo fez. Ele foi perdoado, O seu senhor foi compassivo para com ele, o seu senhor ajudou, teve misericórdia dele, e ele não teve misericórdia
daquele servo. E eu conheço pessoas, irmãos inclusive, que já tem muitos anos sem se falar. Então isso é um erro gravíssimo. Pensou a volta de Cristo e aí esses dois irmãos estiver sem se falar, tiver brigado, intrigado. Então isso Deus não vai se agradar. Então isso, mediante tudo isso, não obtém salvação. Como eu falei no vídeo anterior, você que não assistiu, volte lá, assiste. Né? A salvação ela é algo fino. Eu vou repetir o versículo que eu li lá no vídeo anterior, está lá no livro de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você vê que a primeira frase do versículo é seguir a paz com todos e a santificação, que é a separação do pecado, do mundo, de tudo que não presta. Então ninguém verá o Senhor se não seguir esses preceitos. Você tem que seguir a paz com todos, você tem que se santificar mais, você tem que estar buscando mais a Deus. Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente tem uma vida voltada diante de Deus, essas coisas de mágoa, tudo vai sendo limpado das nossas vidas. Você vai tendo a orientação do Espírito Santo para que você vá lá, se conserte com seu irmão, que você vai lá, peça perdão, que vocês vão lá, se perdoam, para que então as bênçãos de Deus caia sobre a sua vida. Não é de agrado de Deus alguém estar brigado. Acontece muito isso em família, só que em alguns casos se resolve, né? E tem que se resolver antes que Jesus venha para buscar o seu povo. E ele quer buscar um povo preparado. Você vê que o povo estava levando as crianças até Jesus e os discípulos estavam repreendendo, tal. Jesus, não. Deixa as crianças vir a mim, dos tais são o reino de Deus. Então, se você for pegar o exemplo de uma criança, a criança tem um coração limpo, a criança não tem maldade nenhuma. Você briga ali com a criança, rapidamente ele esquece, você pede um abraço, ele te dá. Então, o coração de criança é essa. É limpo, o coração é puro, não tem maldade. Então essa é a palavra que Deus está transmitindo para o seu coração. Deus quer que você tenha um coração puro, que você não tenha um coração de maldade, tá? Não aproveita só o mês de dezembro para pedir perdão, tá havendo muitas confraternizações, porque esse é o mês disso. Então não espere só esse momento. Viva o perdão, viva os bons momentos de janeiro a dezembro. Não espere só esse momento para você se confraternizar com seu irmão, tá bom? Então fica com essa palavra. Semana que vem voltamos com um novo vídeo falando sobre esse tema. Que Deus te abençoe, seja muito feliz, aplique essa palavra no teu coração e viva feliz.